Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quinta-feira, que já está virando tradicional aí, né? Os recadinhos básicos para quem estiver curtindo nossas entrevistas, nosso trabalho é clichê. Faz inscrição no canal do YouTube, ativa o sininho e aqui no Facebook clique em seguir e depois em ver primeiro, porque daí vocês recebem as notificações em primeira mão das nossas postagens. Já queria adiantar o convite para a live de sábado. Sábado é sempre uma hora antes. Eu vou conversar no sábado com a Júlia Catarini, que é diretora, atriz, roteirista. Ela dirigiu o T42 e depois ela atuou e roteirizou Lembro Mais dos Corvos, que é um filme dirigido pelo Gustavo Vinagre, que foi premiado em Tiradentes, foi premiado aqui no Santos Film Fest. Ela tem uma carreira, uma das diretoras que tem se destacado no cenário nacional. E lembrando que as entrevistas da semana passada com o dublador Márcio Seixas, que é a voz do Batman, do Charlton Heston, James Garner, Sean Connery, Morgan Freeman, Michael Caine, já está online. E a entrevista com o Luiz Domingues, que escreveu um livro sobre cinema e rock and roll também. Então, quem não viu, confira. E hoje eu tenho um prazer tremendo, porque é um amigo também que eu tive a honra de fazer, de conversar com o professor, mestre Celso Ronald. A gente cursou mestrado juntos, desenvolveu uma amizade. A gente vai falar de um tema super importante, essencial para toda essa discussão de sociedade que a gente tem visto o mundo afora. Eu vou aqui... o Celso ele é doutorando e mestre em comunicação audiovisual pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista no ensino de língua portuguesa e literatura pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pós-graduado em gestão pública pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, especialista em direito da família e sucessões pelo Damásio Educacional, possui graduação em letras, português e inglês e respectivas literaturas pelo Centro Universitário FIEO, é graduado em direito pela FAUC, advogado e ex-membro da Comissão Especial de Liberdade Religiosa da OAB Osasco, tem experiência no ensino de língua portuguesa, inglês, espanhola e francesa, lecionou na rede pública do ensino do Estado de São Paulo por 8 anos, na rede municipal do ensino de Osasco por 10 anos, nas escolas de idiomas CCAA por 16 anos e o ISAD por outros 8 anos. Está no nível intermediário do curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Foi docente de língua inglesa na Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Anhembi Morumbi. E a gente vai falar hoje sobre a representação da comunidade negra na história do cinema, tendo como base a dissertação de mestrado do Celso, intitulada Macaco Branco na Selva Negra, a eugenia como efeito narrativo em 3 filmes de Tarzan. Então, o cinema ao longo do século XX e chegando ao século XXI e a representação da comunidade negra nesses filmes. A gente vai ampliar um pouco a discussão também, né? Falar de outros filmes e tal. Mas como aqui a página se chama Histórias do Cinema, eu quero primeiro agradecer, Celso, pela sua disponibilidade e perguntar da tua história. O que te levou a lecionar, se enveredar pela pesquisa, pela educação como profissão e como é que você passeou por tantas áreas diferentes assim e chegou à pesquisa acadêmica? Obrigado aí pela participação. Eu que te agradeço, André, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Bom, o que acontece? Desde garoto, eu sempre assisti aos filmes do Tarzan e eu perguntava, poxa vida, o que acontece que o Tarzan, ele é o rei das selvas, sempre fui fã dele, deixar claro, e eu via também os nativos, eu falava, mas poxa vida, o que acontece? Eu perguntava para o meu irmão mais velho, meu irmão, o que está acontecendo aí? Porque ele disse, mas ele foi criado por macaco, e ria, e ficava por aí mesmo. Essa pergunta eu só resolvi na graduação, porque eu tive uma matéria lá, no curso de letras, que foi Estudos Brasileiros, com o professor Cláudio. E ali a gente começou a falar de teoria do branqueamento, teoria
da eugenia, e ali abriu minha mente. Eu falei, então é por conta disso. Falamos muito sobre o Brasil e eu comecei a entender. Eu falei, então é assim. Voltando um pouquinho, isso é um curso de letras. Voltando um pouquinho, quando eu comecei a estudar inglês, depois que eu saí do exército, sempre quis estudar inglês, eu consegui depois que eu saí do exército. E ali eu vi meu professor dando aula de inglês. No meu primeiro dia eu falei, nossa, eu posso fazer isso aí, é isso que eu quero fazer da vida, dar aula, e dar aula de inglês. Então eu passei a estudar inglês de maneira a não só falar inglês, eu não queria falar apenas, eu queria dar aula. Então, para mim, na minha forma de pensar, dar aula é um degrau acima de falar a língua, porque você tem que saber gramática e saber passar. Então eu estudava a partir do livro 1, exatamente para isso, para eu poder dar aula. Eu tinha que saber muito bem o inglês. Por conta disso, me dediquei ao português também. Fui para a faculdade e lá eu conheci fui fazer curso de letras e ali abriu meu horizonte. Foi quando que eu entendi a lógica do Tarzan. Eu falei, eu preciso escrever a respeito. Só que eu não encontrava campo, não encontrava onde. Foi quando, depois de alguns anos, eu consegui entrar como professor na EMB Morumbi. Eles oferecem, tem lá o curso de mestrado em comunicação. E ali eu vi a minha oportunidade, aquela ideia que estava guardada há tanto tempo. Eu falei, agora é hora. Agora eu vou poder falar o que eu quero. Fiz um projeto, todo nervoso, preocupado, e apresentei os professores do mestrado e doutorado, e fui aprovado. Dei sorte de começar a fazer o meu orientador ser o professor Gelson Santana, um homem negro, extremamente instruído, uma pessoa muito competente, muito competente. E ali eu vinha com as ideias e nós discutíamos, e esse projeto cresceu e desembocou na minha dissertação de mestrado. Foi assim que tudo se iniciou. Antes da gente aprofundar mais a questão da dissertação e do tema, eu queria saber, assim, você passeou por as letras, o direito, a comunicação, sim, agora junto ao cinema. Nesse teu caminho, o que você encontra em comum nessas 3 áreas, assim, que... Sim. Então, veja, eu fiz letras, então o curso de letras ele é fantástico. Eu estudei latim na faculdade. O latim ele foi muito bom para eu me orientar, ter a mente muito organizada. E quando eu estava fazendo o curso de letras, eu vi o pessoal do curso de direito com aqueles livros, e depois eu comecei a estudar para concurso e eu começava a ver ali a forma de escrita no direito e via que aquilo era uma forma de eu me aprofundar mais também em conhecer o próprio Brasil. Porque as leis, elas são formas de regular a ação do povo também. É uma forma de controle. E eu falei, eu preciso conhecer isso. Eu preciso saber o que acontece, como isso funciona. Foi quando eu fui para o curso de Direito e me apaixonei, porque exatamente por conta disso. Ali eu consegui ter uma visão bem ampla de como é o Brasil, de como o homem pensa através das leis. Eu vi como antigamente as leis eram extremamente machistas. Então, eu tive uma outra visão de uma pessoa que já estava estudando no Brasil, no período da graduação. Eu pude entender um pouco melhor o nosso país. E é fantástico, porque, por exemplo, hoje nós vemos muita a discussão da liberdade de expressão. Ou, por exemplo, em alguns programas fala-se de pena de morte. Não, tem que ter pena de morte. Então, quando eu ouço, eu já entendo que aquilo ali é exatamente para ter audiência, exatamente porque no Brasil a pena de morte foi abolida e só, então não vai haver pena de morte, a não ser que haja guerra declarada
Aí sim, mas caso contrário, não. Então, o que acontece? Quando se fala da liberdade de expressão, se eu estou falando com você, eu estou exercendo esse meu direito, porém, eu tenho que responder pelo excesso. O excesso pode configurar crime. Então, você começa a entender, quando você ouve pessoas falando certas coisas, você fala, isso é uma falácia, não é dessa maneira. Então, o direito veio me auxiliar também nessa questão, até com relação ao preconceito, com relação a certas coisas que nós negros passamos. Entende? Então, para mim, é assim, está tudo muito... se encaixa tudo muito bem por conta disso. Porque era uma necessidade minha também, era uma inquietação pessoal. Uhum. Conhecer as leis, porque as pessoas, elas te manipulam, ou elas te seguram pela lei. Agora, a partir do momento que você é um estudioso também desse assunto, e aqui eu não vou falar eu sei, mas eu vou falar eu sou um estudioso, fica mais difícil para a pessoa te dar carteirada, por exemplo. Uhum. Entende? Então, em último caso, é uma forma de eu me proteger também. Com certeza. Bom, a pena de morte não é oficial, mas o que ocorre nas periferias, como a polícia trata os jovens, principalmente jovens negros, sim. Né? Enfim, como se fossem júri e juiz, né? Na mesma... Sim, infelizmente, e aí nós podemos entrar, nós estamos falando de algo que já começou errado a partir do momento da libertação dos negros. Que eu não falo eu sempre falo que o negro era refém. Eu não acho que o negro era escravo. Eu acho que nós éramos reféns. Porque você vai a um lugar, você sequestra a pessoa, você traz para outro lugar e você só liberta pelo meio da carta de alforria. E para mim é o pagamento é um valor, você está pagando um sequestro na realidade, entende? Então o que acontece? Olha que coisa, André. Eu estava assistindo outro dia um documentário e um professor falou, isso é verdade que eu vou te dizer, triste, mas verdadeiro. O negro, na época da escravidão, ele tinha valor, porque ele era tratado como coisa. Então ele tinha valor. Porque eu podia pegar, eu branco, poderia pegar senhor desse negro, eu podia pegá-lo e vendê-lo. Quanto mais negros eu tive, eu era uma pessoa considerada rica, de posses. A partir do momento que houve, em 1888, houve a libertação dos escravos, dos reféns. O que houve? O negro perdeu o seu valor. Então ele perdeu o seu valor de coisa, de objeto. Qual o valor que ele tinha? Nenhum. A partir desse momento, esse negro poderia morrer. Ele já não é mais nada. Isso lá em 1888. Você tem, em 1889, a proclamação da República. Em 1890, já passeando para um outro lado, houve o quê? Nós fizemos a lei criminal, nós temos nosso Código Penal. E esse Código Penal, ele ia punindo quem? Ele foi baseado em quem? Ele foi baseado na pessoa, e não nos fenômenos que ocorriam, mas na pessoa. A partir desse momento, o negro ele foi tolhido, ele não podia dançar ou lutar capoeira. Se ele tivesse desempregado, era crime. Então, muita coisa ocorreu para quê? Para cercear a liberdade do negro. Então, ele saiu de um cativeiro e entrou em outro. E é como eu falo, no Brasil nós tínhamos um problema seríssimo, porque o negro estava livre e o branco ele tinha medo que houvesse uma rebelião.
Todo mundo ficou preocupado. Será que esse negro vai... O que eles vão fazer? Por quê? Eles vão fazer comigo o que eu fiz com eles? O que vai acontecer agora? Então, o que houve? Você tem, nesse momento, o que aconteceu no Brasil, que é a lei do branqueamento. Você tem... a teoria do branqueamento. Você tem o João Batista de Lacerda, que foi um dos expoentes dessa teoria. Nos Estados Unidos, na Europa, era eugenia. Eu falo disso na minha dissertação. Primeiro eu vou tratar aqui, já que falamos do Brasil, eu vou começar pelo Brasil. E a ideia era a seguinte: eles pegaram essa teoria da eugenia, que é bem nascida, e transformaram essa teoria da seguinte maneira: bom, o negro, ele é inferior. Sendo ele inferior, sendo uma pessoa, um degenerado, ele vai procurar, para fazer sexo, para copular, uma pessoa superior. Então ele vai procurar o branco. Ele copulando com o branco, vai surgir o mulato. Esse, menos degenerado, porque no seu sangue tem algo de branco. O mulato, ainda sendo degenerado, vai procurar uma pessoa branca para copular. Logo, esse mulato com essa pessoa branca, o branco sendo superior, vai surgir o branco e a raça está limpa. Em 100 anos, nós vamos eliminar os negros, nós estaremos livres do problema do negro. Isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa como um todo, houve o quê? A ideia da eugenia, o bem-nascido. Então a ideia deles já era aqui eles queriam eliminar dessa maneira. E aí você tem aquela ideia de democracia racial no Brasil. Nunca houve democracia racial no Brasil. Nunca houve. O que houve foi, bom, eles podem ir até aqui, ó. Daqui para cima eles não vão. Mas dessa maneira, eles não percebem que eles são tolhidos. E lá nos Estados Unidos aconteceu diferente. Nos Estados Unidos, eu falo Estados Unidos porque na minha pesquisa eu me concentrei nos Estados Unidos, mas na Europa como um todo. Eles falam, não, eugenia. Então o que a gente faz? Deixamos os negros isolados. A partir da Guerra de Secessão, então houve a Guerra de Secessão, acabou a Guerra de Secessão, então houve a reconstrução no Sul, que era o quê? Não, vamos tentar pegar os negros, dar cargos para eles, etc. O pessoal do Sul não aceitou, não queria isso. Nasceu a Ku Klux Klan. E eles faziam o quê? Linchavam os negros, falavam, aqui vocês não vão ter lugar. Bom, e começaram as leis, depois desse momento, as leis que separavam tudo. O homem branco de um lado e o colored. Agora, nós temos que entender o seguinte, quando fala colored, você não pode entender que é apenas o negro. Eu estou falando de qualquer pessoa que não seja branquinha pura, europeia. Isso tem que ser branca. Então, a pessoa pensa que, quando se fala de eugenia, eu não estou falando apenas do bem-nascido, eu não estou falando apenas do negro, que era deixado de lado. Eu estou falando do homossexual, que o homossexual ele tinha um comportamento desviante. E aí o que acontece? Ele está errado, ele não pode. O epilético, a mesma coisa. Então, eles faziam o quê? Eles tinham lugares para deixar essas pessoas. E se a pessoa, o negro, ele cometia 3 crimes, ele já ficava internado nesse lugar e faziam esterilização, deixavam essa pessoa estéril. Então, veja, a pseudociência, ela fez um desserviço para a gente. E de lá para cá, voltando para o Brasil, você tem essa teoria. Então, como o negro nunca foi visto com bons olhos. Primeiro, você tem as pessoas que... O negro ele foi liberto e o pessoal que eram donos de negros, imagina a tristeza deles
a revolta deles de verem os negros livres. Então, como eles queriam eliminar os negros, deixa eu te fazer uma pergunta, veja. O negro era um problema. Por que iam dar casa para o negro? Por que iam dar estudo para o negro? Por que iam deixar o negro ter ascensão? E indo para frente, vamos para frente. Vamos chegar lá em 1900, nos anos 70. Nos anos de 1970. Eu cansei de ver novelas que só passavam negros escravos. Vamos pensar o que isso faz psicologicamente na sua cabeça. Você só vê o negro escravo. Aí você vai para a escola. Na escola você não tem um protagonismo negro. Quem libertou os negros foi a princesa Isabel. E aí você se pergunta, eu quando criança pergunto, mas pô, a gente não fez nada? Nós éramos tantos e nós não fizemos nada? A princesa Isabel que gostou da gente, falou que ia libertar, que ela era boazinha? Então, você não fala de Luiz Gama, você não fala de André Rebouças, você não fala de pessoas que naquele momento lutaram para que o negro fosse livre. Você não tem um protagonismo. Se você não tem um protagonismo, e se você está falando do racismo, vindo para cá, você está fazendo mimimi. Você é vitimista. Mas por que você é vitimista? Mas por que você está fazendo mimimi? Pô, porque nós temos uma democracia racial. Pô, e se você, negro, está falando de preconceito, é porque você está choramingando, porque é tudo igual para todo mundo. Mas, na realidade, houve desde cedo, uma forma, eles tentaram eliminar, isso ninguém fala, tentaram eliminar os negros. Eles tentaram fazer com que o Brasil fosse um país branco. E algo mais importante ainda, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele veio para o Brasil. E ele escreveu numa revista, e essa revista foi traduzida, se eu não estou enganado, no Correio da Manhã, naquela época, Roosevelt. E ele elogiou Roosevelt. Você encontra isso, a professora Lilian Schwartz, no livro dela, ela vai falar disso, Espetáculo das Raças. E aí, o que acontece? O que vai acontecer? Vai falar o seguinte, o Roosevelt. Olha, que maravilha, o Brasil está certo. O Brasil é um país de gente branca. E eles estão tentando fazer com que as pessoas ficam cada vez mais bonitas lá, grosso modo. Então, a maneira que eles estão fazendo, deixando o negro livre para copular, porque o negro ele não consegue se unir, ele está solto ali. Em 100 anos, da maneira que eles estão fazendo, eles vão estar livres do problema do negro no Brasil. Roosevelt escreveu isso numa revista. Então, veja, a coisa... E vamos pensar, você falou das pessoas da periferia. Vamos mais longe ainda. Vamos pensar na sociedade como um todo. Eu não culpo o policial pela morte do negro. Eu não culpo, não. Porque eu sou ex-militar, eu sei como o militar pensa. Esse militar, ele faz parte de um todo, ele faz parte de uma sociedade, ele vem dessa sociedade. Como é que ele vem dessa sociedade? Ele vai fazer parte de um grupo. Agora, esse grupo, há pessoas, porque nós militares, os praças, nós não fazemos nada sem ter autorização. Então, ele só está reproduzindo aquilo que ele vê, que é passado. Então, o que acontece? Se ele vem dessa sociedade, ele entende, desde garoto ele vê que o negro não tem protagonismo. Porque ele estudou na mesma escola que eu estudei, ele vem dos mesmos lugares que eu vim. Então, ele já vem contaminado. Chegando ali, ele vai viver no seu dia a dia e ele age com reflexo. Se quer fazer alguma coisa, quer mudar isso, tem que vir de cima para baixo.
É de cima para baixo. Porque eu sou ex-militar, eu sei como que a coisa funciona. Então é de cima para baixo. Aqui na base não vai mudar nada. E quem está lá no dia a dia são eles. Mas se quer mudar, é de cima para baixo. Eu me lembro que eu li uma vez, e apareceu na mídia faz algum tempo, que um capitão, numa determinada região, escreveu lá, olha, se vocês estiverem patrulhando, virem pessoas escuras na rua, que geralmente é o tipo que nós encontramos, vocês têm que parar, fazer e acontecer. Então, opa, meu caro, é de cima para baixo. Entende? Infelizmente. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Sim, sim. E depois de muita pressão. Depois de muita pressão. Tanto é que a gente para pensar, em 1888 ele aboliu, em 1889 foi proclamada a República. Então, a princesa já estava ali naquela situação, né? Havia os abolicionistas e havia aqueles que não queriam. Então, ela falou, o que eu faço agora? Bom, eu vou perder o trono de qualquer maneira, então vamos fazer isso aqui para ficar na história. Mas muitos negros intelectuais da época, junto como André Rebouças, eram a favor. Luiz Gama, por exemplo, uma pessoa que era escrivão, libertou 500 escravos, e ele entendeu da lei, então é assim, ele começou a libertar os escravos. Então, o que acontece? Essas pessoas ajudaram também, não só eles, eu estou falando dois, mas há muitos outros que ajudaram, mas eles não têm, você não lê nos livros de história sobre essas pessoas. Infelizmente, você não ouve. Então, o que acontece? Você há de convir comigo que é como se fosse o negro. Eu estava vendo outro dia, nesses canais de streaming, eu gosto de pesquisar, eu gosto de analisar. Então, quando você abre o canal de streaming e você vê as séries e etc., você só vê, parece que você está na Suíça, só vê protagonistas brancos, a não ser que você escreva ali no canal de busca uma coisa relacionada a negro, aí aparece. Caso contrário, não. Então, assim, você tem tudo que você vê não é voltado para a igualdade. Tudo é voltado apenas para um direcionamento. Quer um outro exemplo? Eu te dou outro exemplo. E lá nos anos 70 ainda, você não tinha produtos de beleza para as mulheres negras. Era muito difícil. E agora? E para você ver, eu com filho, minha filha nova, pequenininha, ela via o pessoal com cabelo liso, o cabelo da minha filha encaracolado. Foi difícil para eu falar para ela, olha filha, mas seu cabelo é lindo, você é maravilhosa, você é fantástica. Você tem o cabelo mais lindo do mundo, você pode fazer o que for. Ela, nossa, posso, pai? Pode. E hoje, 2019, 2018, é que ela vê tudo que eu falava para ela lá atrás, nos anos 2000, lá no início dos anos 2000, hoje ela vê, porque hoje os negros estão aparecendo mais, então os cabelos estão os cabelos maiores, Black Power, etc. Fala, nossa, pai, tudo que você falou para mim está aqui agora. Mas veja que loucura. Antigamente, não. Entende? Então, assim, é um exercício para você se afirmar como pessoa, como ser pensante nessa sociedade que o vê como coisa. Que quando você chega de terno e gravata em algum lugar, sua cor chega primeiro. Eu pego um Uber, falo bom dia ou boa tarde, a pessoa não entende, não acha que eu sou advogado. Quantas vezes eu já ouvi isso? O senhor é pastor? E nada contra ser pastor. Nada contra ser pastor. Mas as pessoas não relacionam o professor. O senhor é pastor? Estou de terno e gravata, o senhor é pastor? Mas nunca imaginam que eu sou advogado. Esse é o nosso país, infelizmente.
Celso, você já falou da questão do cabelo, da representatividade. Aí eu queria entrar mais na tua pesquisa. Sim. Você pegou 3 filmes do Tarzan, né? O Tarzan tem vários e vários filmes, várias adaptações, né? Tem Isso. animação, tem... É um filme do começo lá do cinema ainda, cinema sem som. Um filme dos anos 80 e o mais recente que é de 2016, que já é Isso. uma superprodução e tal. Isso. Hollywood, principalmente, que é uma das principais indústrias, né? Ela pecou durante muito tempo e ainda peca na questão de representatividade, né? A gente tem o Nascimento de uma Nação, que é considerado um filme importante tecnicamente, enfim, na questão de montagem, enquadramento, mas que é um filme extremamente racista, né? Do Sim. Griffith. Sim. Você tem o uso da blackface, da yellowface para personagens asiáticos. Sim. Como é que foi mergulhar nessa pesquisa e ver que o cinema acaba sendo o reflexo de uma sociedade com todos esses Sim. preconceitos? Sim. Porque se essas obras são feitas desse jeito é porque tem quem consuma, né? Porque é uma indústria que gera muito Sim. dinheiro e Sim. tal. Como Sim. é que foi mergulhar nisso e que análise que você... Aí você fica à vontade para falar mais da tua pesquisa, aí da evolução Sim. dessa representação, e aí depois eu queria chegar no momento atual de representatividade. Tá bom. Tá? Bom, primeiro, eu assisti o Nascimento de uma Nação e vou dizer para você que é um filme extremamente perturbador e difícil de assistir, porque ali o negro ele nossa, todos os estereótipos estão ali e a gente tem que entender que o Griffith ele é filho supremacista branco. O pai dele fazia parte da clã. Então, e quem escreveu o livro, o Dixon escreveu o livro, o The Klansman, ele também era supremacista branco. Então, o filme é um filme muito difícil para assistir, muito difícil. E fazer essa pesquisa, enfim, agora para o filme de Tarzan, não foi muito diferente. Quando você pega o filme lá de 1918, que foi feito, o ator principal era o Elmore Lincoln. O Elmore Lincoln, diretor foi o Scott Sidney. Então, veja, o Elmore Lincoln, o filme, durante todo o tempo, ele vai retratar o negro como uma pessoa covarde, uma pessoa desprovida de inteligência. E ele mostra, isso daí fica claro, porque ele vai mostrando os intertítulos, etc. Ao contrário, o Tarzan já é mostrado exatamente com relação a essa teoria da eugenia. Vamos lá. Nesse filme de 1918, ele é um bebê que nasce na selva. Mas interessante, ele nasce na selva, ele nasce lá, os pais morrem, ele não teve contato, então, com os pais, depois de grande, porque os pais morrem pequenos, ele pequeno. E aí o que ocorre? Ele é criado por Kala, é uma macaca que havia perdido o seu bebê e ele é criado por ela. Primeira coisa, o nome Tarzan. O nome Tarzan quer dizer pele branca. Por que pele branca? Porque os Mangani é a tribo que criou Tarzan. Então, essa tribo de macacos, eles são os Manganis. Então, eles criam Tarzan e dão o nome para ele de pele branca. Ao longo do tempo, Tarzan aprende a ler sozinho. Ele vê, numa cena, os nativos andando com roupa. E aparece um intertítulo dizendo assim, roupa. No fundo do seu coração inglês, restou essa necessidade, essa lembrança de roupa. Opa, mas Tarzan não tem lembrança nenhuma porque ele foi criado na selva. Mas era a teoria que a pessoa, por ser filha, branca, nobre, o que aconteceria então? Ela teria dentro dela
todas as condições inatas, é inato, de dominar toda a região. Porque ele, sendo Tarzan, ele tinha tudo inato. Já ali nos... Bom, e aí o que acontece? Tarzan vai crescendo e se torna o rei da selva. E como está escrito lá, indiscutivelmente, ele é o rei da selva. E aí, ele, quando as pessoas ouvem o grito de Tarzan, os nativos negros ouvem o grito de Tarzan, eles ficam com medo, porque Tarzan é mais forte que todos, é mais rápido que todos. Esse é o filme de 1918. Então é muito claro tudo que a teoria da eugenia, ela está ali clara. E aí eu fui atrás do Edgar Rice Burroughs, que escreveu o livro. E aí, veja, como eu estou dizendo, a comunicação. E aí eu sou especialista em literatura, fui para a literatura, peguei o livro no original e li. Gente, é difícil de ler também. E fui pesquisar sobre Edgar Rice Burroughs, racista. Ele, em 1919, ele comprou Tarzana, um rancho enorme, e ele loteou esse rancho. Ele falou, aqui não pode, preto não pode comprar, eu não quero negros aqui, eu só quero pessoas brancas. Então, o que acontece? Eu precisava entender tudo isso, porque eu podia estar falando alguma besteira, não, a pessoa não era, ele era. Bom, já no filme de 1984, que foi feito por o ator foi o Christopher Lambert, o que acontece? Já é um filme que não vai dar tanto destaque para o negro, porque naquele momento a preocupação maior era a natureza. Era a natureza, era o que nós estávamos fazendo com as cidades, etc. Então o diretor deu bastante ênfase à natureza, a mostrar como ela é fantástica, etc. O negro, dentro de uma selva, ele não aparece praticamente. É muito pouco. Aparece, mas muito pouco. A não ser quando matam Kala, e aí Tarzan vai lá e mata o negro, e ele vai para a cidade. Na cidade, quando ele chega em Grayskull, lá na mansão, todos os criados são brancos. Há apenas um comentário antes dele chegar, o avô está esperando, e esse comentário é feito da seguinte maneira: um funcionário do avô fala, nossa, ele conseguiu sobreviver tanto tempo na selva, ele conseguiu ficar lá tanto tempo. E aí esse funcionário fala assim, mas é lógico, ele é de família nobre, ele vem de um grupo de pessoas diferentes. Com certeza, para ele não foi difícil dominar aquelas pessoas ali. Diga-se de passagem, quando a gente fala da tribo dos Manganes, a gente está entendendo que o Edgar Rice Burroughs, ele compara os nativos, ele compara esse nativo com os macacos. Os macacos é como se fossem os nativos. Isso no filme de 1984. No filme de 2016, que o ator é o Alexander Skarsgård, difícil falar o nome, e o David Yates, ele foi o diretor. Esse filme, eles tentam... eu entendi o filme como um sincero pedido de desculpas, porque ele vai trabalhar com uma realidade, com a realidade do que houve. O povo do Congo, os nativos do Congo, os belgas vieram e escravizaram esse povo durante muito tempo. Isso realmente aconteceu. Rei Leopoldo falou que não, deixa o pessoal comigo que eu vou alfabetizar, vou salvá-los. Na realidade, ele matou muita gente. E foi algo muito triste. Isso realmente aconteceu, e nesse filme Tarzan vai se envolver nesse problema. Mas
E isso foi importante. E falar sobre esse assunto é importante. Saber disso é importante. Mas, infelizmente, você tem o Samuel L. Jackson. O Samuel L. Jackson, ele trabalha, ele é doutor, nesse filme é tratado como doutor e etc. Mas você tem um problema aí. Qual é o problema? Tarzan, por ser nobre, esse no filme de 2016, ele consegue transitar tanto na civilização quanto na selva. Na selva ele se sente bem, ele é o rei. Na civilização ele é lorde. Então ele é muito respeitado e ele já está adaptado ali. O Samuel Jackson, o personagem do Samuel Jackson, ele é da cidade, muito embora ele seja afrodescendente. Então, ele é da cidade. Quando ele vai para a selva, ele não consegue se adaptar, ele tem muitos problemas. Ele tem que andar nas costas do Tarzan para ir de um lugar para o outro, de cipó. Então, o que nós percebemos? Que o Samuel Jackson está embotado. Ou ele pertence a esse lugar aqui, ou esse. Não dá para pertencer a dois. Mesmo sendo ele afrodescendente. Porque, vamos parar para pensar, se nós estamos falando de uma teoria e de coisas inatas, ele sendo afrodescendente, ele deveria ter algo inato também para se adaptar na selva. Não, ele não tem. Ou ele fica num lugar, ou ele pertence a um lugar ou a outro. Quem consegue fazer a transição é apenas Tarzan. Então você entende que o problema aí é o Tarzan. É como ele foi criado e a questão dessa teoria que faz com que ele seja adaptável a qualquer civilização, a qualquer meio. Só ele. Então aí eles pecam também. Só para concluir, e foi isso que eu entendi na minha pesquisa. Então, por mais que nós estejamos progredindo, ainda é muito difícil você entender o negro como um cidadão completo. Um ser completo. Falta ao negro ainda algumas adaptabilidades. O que não falta ao branco. Quando eu falo branco, nós temos que entender esse negro também como o hispânico, nós temos que entender o latino, não o negro, apenas o negro, o homem negro, porque quando você vai para os Estados Unidos, muita gente daqui que vai para os Estados Unidos, que se consideram brancas, quando chegam nos Estados Unidos, entram em depressão, porque eles não são considerados brancos. Então, eles estão no mesmo patamar que eu estou. Isso é importante dizer. Bom, um filme, na realidade um desenho, que também é de Tarzan. Isso é importante também dizer. Para ver como eles entendem que eles estão fazendo errado. É um desenho da Netflix que é Tarzan e Jane. Esse desenho é muito bom. Por quê? Porque Jane, nesse filme, nesse desenho, ela é filha de um cientista branco com uma mulher negra. O irmão de Tarzan, adotado, é negro. E Tarzan não tem mais poderes inatos. Um curandeiro negro dá para ele uma fórmula. E com essa fórmula, ele se transforma numa pessoa melhor. Com um ouvido melhor, ele corre mais, etc. E o nome dele já mudou. A tradução do nome dele já não é mais Tarzan, pele branca. É Tarzan, que significa filho da selva. Então, é uma tentativa de mudar um pouco essa lógica de supremacia branca. É isso. Celso, eu queria saber a tua visão. Nos anos 70, as histórias em quadrinhos começaram a criar personagens. Você tinha o Luke Cage, que é um personagem negro, você tinha personagens de origem latina, no X-Men você tinha um herói japonês e tal. Você começou a ver nas histórias em quadrinhos
que são o berço da cultura pop ali. Hoje a gente vê no cinema, né, os blockbusters, os principais lançamentos são de personagens vindos das histórias em quadrinhos. Houve essa busca por diversidade, mas muito porque eles perceberam que estavam perdendo dinheiro se não houvesse essa representatividade, né? Que o público consumidor não se via no gibi, para comprar precisava. E aí, em 2017, a gente teve o Pantera Negra, né? Que foi o primeiro blockbuster com um orçamento de 200 milhões, o filme da Marvel, dentro de um universo que tem vários personagens de sucesso. O filme passou de $1 bilhão, fez sucesso de bilheteria, de crítica, foi indicado ao Oscar de melhor filme e foi o primeiro blockbuster com um orçamento robusto para valer, com elenco e profissionais de produção, diretor, em sua maioria negros e negras. E aí houve uma celebração e tal, mas depois também desse filme a gente não viu de novo, né? E aí eu não tô considerando assim os filmes do Ed Murphy dos anos 80, o Blaxploitation dos anos 70, tô falando de filmes de grande orçamento com apelo super popular, né? O blockbuster. Qual a visão que você faz disso? O Pantera Negra foi um filme importante. A gente fez uma sessão aqui em Santos com o pessoal do Conselho da Comunidade Negra, daí eu aprendi muito com os membros do Conselho que o filme traz ancestralidade, influências das religiões de matriz africana e tal. Você acha que Hollywood ela tem esses momentos de falar, ó, a gente está dando aqui a chance, os estúdios são controlados por pessoas brancas, né? Geralmente homens brancos, os chefões, tem aqui, ó, a gente está abrindo representatividade, mas fique satisfeito com isso? Ou você acha que realmente é possível a gente ver uma transformação das pessoas começarem a se ver mais na tela, as pessoas, independente da sua etnia, do seu país, da sua... Enfim. Sim, entendi. Eu vou te dizer o seguinte, o filme com certeza foi muito bom, agora eu fico preocupado que as pessoas entendam não o que aquelas pessoas que não pensam em preconceito, que não pensam, que não estão nem aí para isso, porque o Brasil tem uma coisa que eu vou te falar. Eu estava vendo o professor de geografia falando, o Milton Santos, e ele disse uma coisa interessante. Ele falou: o brasileiro ele não tem vergonha de ser racista. A vergonha está em expressar o racismo. Isso significa o quê? Então, quando a gente fala de representatividade, eu quero deixar claro que é você se ver no outro. Eu acho que isso é importante, essa ideia. E quando você assiste um filme como o Pantera Negra, você tem ali uma valorização da África e daquelas cores, e daquelas roupas maravilhosas e dos nativos, pessoas que pensam e que estão avançadas. Isso é algo que você não vê. Quando se pensa em África, uma África maravilhosa que foi pelo colonizador, foi explorada pelo colonizador, mas a África é o berço da humanidade. Então, assim, foi um filme que toda a minha família foi assim, nos vimos representados. Então, quando você pensa num filme, você mostra que o negro vem da realeza, ele não é uma pessoa que está ali com problema de droga, que isso, aquilo, outro, estereotipado. Não, ele é uma pessoa da realeza. Ele é uma pessoa que ele tem todos os artifícios necessários que qualquer pessoa deveria ter, mas ele está ali como o rei T'Challa. Deu uma travadinha aqui. Não, peraí. Tá. Voltou. Vamos lá. Tá. Então, o que acontece? E você tem a discussão racial ali também. Quando o Killmonger ele está lá no museu e ele fala para a moça assim: então,
Desde quando eu cheguei aqui, vocês estão de olho em mim, mas você não viu o que colocaram no seu café. E você percebe que tem seguranças ali olhando ele. Isso é natural. Isso é natural. Uhum. Quando eu digo natural, eu estou falando que nos lugares que eu vou é assim. Só que todo mundo, não, imagina, não existe. Acontece. Olha essa discussão. E o que acontece? É muito importante tudo isso. Você vê o negro empoderado, negro... E veja, o traço mais... Isso eu preciso falar. Quando se faz um filme, você já parou para pensar quantas crianças de 8, 9, 10 anos esse filme vai atingir? Nem que não se façam mais filmes desse que foi feito, algo mudou. Crianças vão se sentir representadas. E aí eu não tenho como saber para onde essas crianças vão. Quero dizer, elas vão crescer, elas vão ter aquilo na cabeça. É muito importante. Então, é um incentivo ao crescimento. Isso é importante. Esse é um ponto. Agora, vamos lá. O diretor do filme, quando ele fez o filme, o Ryan Coogler, isso, Ryan Coogler, o que aconteceu? Ele também escreveu o roteiro. Ele escreveu o roteiro junto com o Joe Robert Cole. E aí ele ficou pensando, eu não acredito que eles vão aprovar esse filme. Porque o filme é fantástico. Falando do negro. E aprovaram. Mas para entender esse fenômeno, nós temos que ir lá para 2008, quando foi lançado, se eu não estou enganado, foi lançado o Homem de Ferro. Uhum. Então você já vem de uma história, e aí a gente vai falar dos produtores já ganhando bastante dinheiro com esses filmes. Uhum. Chega no momento que eles estão numa encruzilhada, eles têm que fazer o Pantera Negra. E aí, como é que vai ser? Eles tinham que fazer algo que realmente fosse diferente, porque esses filmes fizeram muito sucesso, todos eles fizeram muito sucesso. Uhum. Então pegaram um diretor negro, roteirista negro, e vamos atacar. Porque você veja, vamos parar para pensar o que eles fizeram. Eles pegaram uma pessoa que teve toda a condição na vida, e é o Pantera Negra. E pegaram um Killmonger, que quase não teve chances na vida, não teve oportunidade na vida. Eles transformaram a nossa realidade em filme. Uhum. Então você tá ali, ele tá falando, aí ó, você acha que todo mundo é vagabundo? Você acha... Não, o cara não teve oportunidade. E para uma pessoa que não teve oportunidade chegar ali, uma família constituída, ele não vai entender aquela família. Ele não vai entender tudo aquilo ali. Então a pessoa fala, mata esse negro porque ele é vagabundo. Mas ele, psicologicamente, ele não entende tudo isso que está aqui. Ele não entende essa sociedade constituída. E é quando o Pantera Negra, ele cai, né, ele entra em parafuso. Ele fala, eu tinha tudo, eu achei que estava tudo lindo. Travou. E é tudo lindo. Foi? Agora voltou. Deu uma travadinha na imagem. E aí é tudo... E é o que acontece na nossa sociedade. Há um grupo que acha que está tudo lindo, tudo maravilhoso. E há um grupo que não vê essa vida desse jeito, não vê essa sociedade desse jeito. Uhum. E eu te dou outro exemplo. Você pode pegar Martin Luther King e Malcolm X. São duas personalidades que tiveram oportunidades diferentes e acabaram se encontrando. Sendo líderes negros, mas com visões diferentes. Uhum. Então, é um filme que vai te chamar para pensar. Mas isso veio de quem? De um roteirista negro. Qual é a lógica do produtor? Eu vou ganhar dinheiro com isso? O que acontece? O que eu quero dizer com isso? A partir do momento em que você vem de uma lógica de filmes e aí você chega ali, o Pantera Negra, então é uma encruzilhada, você tem que fazer alguma coisa boa, porque isso vai te dar... E então não vamos esquecer dos negros.
deu no que deu esse filme fantástico. Agora, nós queremos falar mais dos negros, nós queremos ter mais representatividade. Então, eu estou ansioso por mais filmes assim. Mas os nossos diretores negros, nossos roteiristas, eles dependem de quem? Os produtores. Eles dependem de quem vai dar dinheiro. Então, o que acontece? Você tem... Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar com aqueles filmes que nós já conhecemos, que vão ter representatividade, mas vão contar uma história, filmes engajados, etc. Mas o mais importante, André, eu sou otimista nesse aspecto, porque o caminho já foi dado. E viram que deu certo. Então, para outras produtoras, outros estúdios lançarem filmes assim, eles já sabem o caminho, porque alguém já fez. Uhum. Então, acredito que nós tenhamos. Vamos ter, sim, mas vai depender muito, nós dependemos muito do dinheiro, da condição financeira dos estúdios. A gente falou agora que a gente vai ter filmes engajados e tal. Eu queria pegar como exemplo 3 filmes aí que trazem a questão o Spike Lee fez Infiltrado na Clã 3 anos atrás, né? E aí no Oscar que o Infiltrado na Clã concorreu, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de roteiro, mas o melhor filme foi pro Green Book. O Mahershala Ali ganhou o prêmio de ator coadjuvante, um ator maravilhoso, o segundo Oscar dele. Mas o Spike Lee, ele ficou indignado porque o Green Book é o filme que a gente fala que tem o Branco Salvador, que é o personagem do... Ai, fugiu o nome do ator agora, que faz o Chauffeur. Sim, eu me lembro, eu sei quem é. Mas eu não lembro, eu sei quem é. É um ator muito bom, por sinal, também. E aí tem o Green Book, eu lembrei do Histórias Cruzadas, que tem a personagem da Emma Stone, que também tem que... né? Você tem a Viola Davis, Octavia Spencer... e qual mais? E o 12 Anos de Escravidão, que daí tem o personagem do Brad Pitt, né? Sim. E o Spike ele ficou indignado porque ele considera essa visão racista de você precisar ter o branco salvador ali para a história fluir, para ter a transformação. Qual a sua visão sobre esses filmes? Então, eu digo para você, infelizmente, o que acontece? Eu vejo da seguinte maneira. É como se... Eu gosto de assistir esse filme porque eu vejo muito a sociedade representada ali. Uhum. E se você parar para pensar que o negro, a teoria é que o negro não consegue andar sozinho. Se ele não consegue andar sozinho, quando você faz um filme, você tem que colocar o white savior ali, você tem que colocar o branco salvador ali, exatamente para a empatia, para mostrar assim, ó, não é tão duro assim. Nós temos pessoas também que se preocupam com o negro, que são boas. Dá para levar, tem ainda jeito. Eu vou te dar um exemplo. O filme daquelas moças, 3 mulheres negras que foram trabalhar na NASA. Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Né? E aí o que acontece? O Kevin Costner, ele vai aparecer como esse personagem. Uhum. E eu acho até que é para mostrar assim, olha, você viu? Eles têm que ser guiados. Na realidade, nunca houve esse personagem do Kevin Costner, essa pessoa não existiu. E ele está ali exatamente para mostrar que nem todo branco é daquela maneira. Que olha como nós ajudamos vocês. Porque o negro, ele tem que ser guiado. O negro, ele não é autossuficiente. Ele precisa ter um salvador. E isso acontece, não só nos filmes, como pessoas vão para a África, pessoas brancas vão para a África e tiram fotos com garotos negros para mostrar que, olha como eu sou bonzinho. E essa é a ideia. Olha como eu sou bonzinho. Olha, eu estou aqui para salvá-los. Então, assim, eu concordo com o Spike Lee. Porque o que nós precisamos é ser independentes. Mas essa independência, o negro por si só já tem.
Só que as pessoas não veem assim. Novamente, eu te dou um exemplo. Você entra num táxi e você é pastor, você não é, você não é advogado. Infelizmente, é difícil você mudar essa visão das pessoas. Nós estamos conseguindo, vamos fazer muito mais, deixar claro. Mas, infelizmente, foi um desserviço toda essa questão de teoria de branqueamento, teoria da eugenia, porque os termos somem, mas a sensação, os sentimentos continuam, vão passando de pai para filho. É uma coisa complicada, porque você passar para o teu filho o que você acredita. Uhum. Então, e digo mais, só desculpa, André. Não, o filme, para mim, Infiltrados na Clã, ele devia ganhar mais Oscars. Porque, por exemplo, a trilha sonora foi fantástica, entende? Os atores foi o melhor filme do ano, disparado. Foi, foi. Eu não entendi, eu vou fingir que eu não entendi, não quero polemizar, porque ele ganhou apenas um Oscar. Não, eu não aceitei. Green Book, fabuloso, também assisti, importantíssimo, importante, mas Infiltrados na Clã, meu caro, fantástico, fantástico. Então, um Oscar só foi, para mim, assim, particularmente foi um desperdício, foi muito pouco. Eu também acho. E o Spike Lee só tem um Oscar também, né, de roteiro, merecia ter bem mais. Uhum. Sim. É um diretor, roteirista, ele é fantástico, mas infelizmente... O próprio Selma, A Luta pela Igualdade, no ano que concorreu, era um filme que merecia muito mais indicações, teve 2 e ganhou o Oscar de melhor canção pelo Glory, sim, né, do Camon e do... Caramba, é o rei da música pop atualmente, tem o Egot. Eu detesto quando foge o nome. Ele compôs as músicas do La La Land também. John Legend. John Legend é sensacional. E a Ava DuVernay, que eu sou fãzaço dela, cara. Diretora, para mim, a diretora do Selma, fez o 13ª Emenda, que é um documentário excepcional. Sim. E uma série que tem no Netflix, vou até pôr o link aqui para quem quiser, que é o... Como é que é? Olhos que Condenam, uma minissérie sim, também da Ava DuVernay. Ô Celso, eu queria... Pois. Pode falar. Oi. Não, então, esses Olhos que Condenam, assim, tem filmes que são muito doloridos. Esse filme eu ainda não assisti, porque dói. Eu comecei a assistir, eu falei... E a 13ª Emenda, o documentário, eu estou trabalhando com ele também, na minha tese de doutorado. E é difícil. É difícil. Então, eu te falo assim, as pessoas são mais felizes quando não enxergam. Dói demais. Eu até vou... Pode falar. É um documentário fantástico. Indico para todo mundo. Se puder assistir, é fantástico. Até queria pedir a licença para recomendar, além do documentário, o Netflix tem uma entrevista da Ava DuVernay com a Oprah Winfrey, falando do documentário. Sim. São uns 40 minutos de conversa que valem muito a pena, a gente assistir para refletir e tal. Né? Celso, eu queria saber de você, situações tristes, a gente está numa pandemia, caos social, no Brasil a gente não tem liderança em âmbito federal, o país está abandonado, um presidente completamente com todos os preconceitos possíveis embutidos numa pessoa só, né? E a gente viu aí casos como o do menino Miguel, que foi abandonado pela chefe da mãe dele, né, no Recife. Teve o George Floyd nos Estados Unidos, que foi assassinado. E aí, esses protestos mundo afora, o Black Lives Matter, protestos antirracistas. Você acha que dessa vez a gente vai ver uma transformação real que vai acontecer na prática, de uma sociedade que respeite mais as diferenças, seja mais inclusiva, que combata os preconceitos de forma mais efetiva?
Que análise que você faz dessa conjuntura hoje internacional e no Brasil especificamente? Sim. Vamos começar lá pelos Estados Unidos. Então, você tem aquele policial que está com o joelho no pescoço do George Floyd. E é incrível porque havia outros policiais que a câmera não mostra, mas depois em outros filmes a gente vê, estavam em cima dele também. Não era apenas aquele policial no pescoço. E aí eu trago o Bauman, que ele fala assim: o mundo como mundo só me é revelado quando as coisas dão errado. Então, e por que eu estou falando isso? Porque você tem que analisar aquele policial, a postura dele. Ele está ali, tranquilamente. A pessoa, I can't breathe, não posso respirar. E ele continua ali, tranquilo. E, com certeza, ele não imaginava que haveria tanta repercussão como houve. Ah, mas por quê? Porque a questão de você tentar eliminar o negro, você tem que entender que o negro não é cidadão. Ele é cidadão na hora do voto e na hora de pagar imposto. Então, o que acontece? É só mais um. E ali ele estava fazendo um trabalho de tranquilo, ligado. O Floyd foi colocado ali na maca e ele estava sossegado. Ele não alterou. Você não percebe nenhuma alteração nele, nenhum nervosismo. O mundo dele caiu. Então, ele percebeu que o mundo dele, o mundo se apresentou quando deu errado. Deu errado. Ele vai ser expulso, vai responder, talvez pegue cadeia. E os protestos começaram. Você tem que entender a lógica desses protestos e o momento que nós estamos vivendo. Nós temos um presidente racista. Estou falando lá do Trump. Presidente racista. Tanto que ele usou termos racistas quando começou a falar, se depredar vai levar tiro. E aí vamos fazer e os protestos continuando. Você tem, então, um presidente racista, momento de polarização, você tem uma pandemia, um desemprego enorme, e as pessoas, eu falo isso no... Hoje você tem as... Opa, tudo bem? Agora voltou. Tá com as travadinhas. Então, eu falo na minha dissertação exatamente isso. Hoje você tem as redes sociais, você tem uma forma de comunicação muito rápida e as pessoas, existem pessoas brancas, negras, hispânicas, que não aceitam mais esse tipo de situação. Então, houve essa mobilização nos Estados Unidos e com essa mobilização tiraram estátuas, o presidente Trump teve que mudar o discurso, porque o mundo dele também deu errado. É o que o Bauman fala. Ele, preciso me repensar. Então, foi o que aconteceu naquele momento. E o desespero e essa tempestade perfeita, como eu falei, o presidente racista, pandemia, desemprego e as pessoas sendo mortas, assassinadas, as pessoas param para pensar, vamos para as ruas. Isso nos Estados Unidos. Então, novamente, por conta da eugenia, a ideia lá, o negro americano não é o negro brasileiro. Quando você vem para o Brasil, você tem novamente aquela ideia de pseudo-democracia. É mais difícil para que nós negros nos juntemos. O negro... Celso, agora deu um problema no som aí. Ficou com voz metálica. Agora melhorou. Agora melhorou. Então, tá. Eu não sei se é a distância do telefone, não sei, do notebook. Aí, pode ser. Aí, o que acontece? O negro no Brasil, ele tem... alguns têm mais dificuldades de entender toda essa situação que todos nós estamos envolvidos. Uhum. Novamente, isso vem lá de trás. Daí, o que acontece? Eu vou te dizer uma coisa com relação ao Brasil.
e isso cabe muito, como eu falei do Milton Santos, e vai caber agora. O branco brasileiro, ele não tem vergonha de ser racista, mas ele tem vergonha de expressar esse seu racismo. Quando você vê uma criança entrando no elevador várias vezes e a pessoa pegando, apertando, falando sai, sai, e depois fala, dane-se, é isso que aconteceu. Essa sociedade é essa que eu conheci lá nos anos 70, quando eu era garoto, em que você negro, você era apenas um incômodo. Você não era levado em conta, você era incômodo. E quando ela faz aquilo, essa sociedade eu conheço. E essas pessoas brancas que fazem isso, que novamente, elas são capazes de se preocupar com um cachorro, mas não são capazes de se preocupar com uma criança negra, indefesa. Porque se o cachorrinho morrer, eu morro. Mas uma criança negra é só mais uma, é um incômodo. Então, o que acontece? No Brasil, eu faço uma outra leitura. As pessoas vão lutar contra? Vão. De forma esparsa. Aqui, ali, porque nós temos uma dificuldade de mobilização. Isso aqui no Brasil. Então, o que acontece? Tanto é que aí eu entro novamente, que é interessante quando se fala de cor, quando se fala de raça, as pessoas, elas falam, não, é mimimi. Mas aí é o que eu falo, eu estudo bastante para falar, então você me fala o que é mimimi, o que é vitimação, o que é ser vitimista. Daí o que acontece? Eu vou te dar o que eu penso com relação a isso. Onde está o problema? O problema está no termo raça. O termo raça, o que acontece? Foi introduzido lá por George Cuvier. Então você tem o termo raça e você tem essa ideia de eugenia, como eu te falei. Junta. E quem criou essa ideia de eugenia foi o Galton, o Francis Galton, que é primo do Darwin. Raça, eugenia, negro é inferior. Então, veja, enquanto nós pensarmos que eu e você somos de raças diferentes, não haverá empatia. Eu sou diferente de você. Se eu sou diferente de você, então eu autorizo todo tipo de problema, todo tipo de preconceito com relação a você. Então, o que nós temos que tirar do nosso vocabulário é essa ideia de raça. Não existem raças, existe a espécie humana. Então, houve o projeto Genoma e ele constatou que nosso DNA tem mais semelhanças que diferenças, mostrando que todos nós fazemos parte da espécie humana. Enquanto nós não entendermos que eu não sou da raça negra ou da raça preta, você é da raça branca, todos nós pertencemos à espécie humana. Aí as coisas vão mudar. Aí você vai começar a entender que o outro é igual a você. E se o outro é igual a você, então eu não posso cometer uma injustiça com esse outro, porque esse outro sou eu. Enquanto nós nos separarmos com relação à raça, nós vamos ter mobilizações, nós vamos ter o que aconteceu nos Estados Unidos, mas eu digo para você que nós estamos longe ainda de melhorar a nossa situação. Porque o termo raça colou. E quando você fala em raça, você está falando que você pode explicar que o negro, ou qualquer pessoa que não seja europeia, ela é inferior. Porque ela vem de outra raça. Enquanto nós entendermos que o outro é inferior, você não vai ter uma melhora. Você vai ter protestos localizados. Os Estados Unidos ele tem histórico já de outros protestos. Esses protestos foram acompanhados de algumas mudanças, mas a coisa fica apaziguada, mudam alguma coisa e continuam.
Aí algum dia alguém esquece, comete algo lá. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Infelizmente. Eu não vejo que nós estamos próximos de uma melhora, não. Não vejo. E na prática, em atitudes, o que fazer para mudar essa situação? Então, olha, nós somos dependentes de políticas públicas. Nós precisamos de políticas públicas e nós precisamos, por exemplo, de vontade política. Vamos começar lá do berço. Cadê o protagonismo do negro na história? Vamos tirar o negro da cozinha e levá-lo para ser dono de empresa nas novelas. Vamos deixar de colocar o negro como marginal. É fazer o que você está fazendo. Vamos fazer entrevistas com pessoas negras e vamos ver o que elas têm para falar. Então, assim, eu acho que você é um grande exemplo por tudo que você vem fazendo. Porque eu digo para você o seguinte, nós não vamos construir uma sociedade apenas pedindo para o negro correr atrás. Nós precisamos de todos. Você precisa de todas as pessoas. E é começar a não enxergar cor nas pessoas. Enxergar a pessoa pelo o ser humano que ela é, pela atitude. Então, como Martin Luther King disse, I have a dream. Então, eu tenho sonho, sim, como ele falou, que eu seja conhecido pelo meu caráter e não pela minha cor. Então, são políticas públicas. Vamos colocar essas pessoas na escola. Vamos dar estudo para essas pessoas. Porque hoje, outro dia eu estava assistindo a televisão e alguns repórteres falaram, eu sou da época que teve a política pública, teve cota na faculdade X, eu fiz tal faculdade, agora eu estou aqui. Eu fiz tal coisa, e é exatamente assim, é só estudando que nós vamos conseguir um protagonismo. Mas esse estudo, essa oportunidade, tem que vir dos nossos políticos. Nós estamos fazendo nossa parte. O negro, ele está fazendo a parte dele, sim. Há muitos negros estudando, correndo atrás. Há um movimento negro que sempre lutou. É um trabalhinho de formiguinha ali, é de insistência. Mas você precisa de políticas públicas. Você precisa de uma escola que integre as pessoas. E vamos colocar nos livros de história o negro. Vamos colocar o negro no livro de história. E não apenas a princesa Isabel que nos libertou. Porque eu estou falando pela própria experiência. Eu abria meu livro e falava, mas cadê? Ela libertou, ela achava o negro lindo? Praticamente o último país que libertou os negros. E aí? À medida que eu fui pesquisando, eu fui encontrando pessoas, negros, que lutaram para a libertação. Então, hoje você tem o quê? Você tem o retrato do negro na sociedade, é muito negativo. É um retrato da pessoa. E, novamente, se você fala de preconceito ou de racismo, você está fazendo mimimi. Mas por quê? Porque esse retrato é de uma pessoa que é relaxada, é tranquila, gosta de samba, gosta de cerveja, e domingo fica sossegadão em cima da laje. Não é assim. Não é assim. Então, é dessa forma que nós vamos resolver. São políticas públicas. É dando mais abertura para o negro. É dando. Então, vou te dizer mais. Não adianta só estudar. Agora eu vou te colocar outro ponto. Não adianta só estudar, porque existe um muro. Esse muro o negro não ultrapassa, que é o muro do preconceito. Ele vem até aqui, mas ele não consegue chegar. Eu vou te dar um exemplo. O próprio professor Milton Santos, negro, eu vi a biografia dele, ele conseguiu passar, não vou falar que num concurso público, e ele não entrava. Para poder entrar, ele teve que entrar na justiça. Então, o negro, ele nunca foi livre.
eu estou em Moema, num barzinho, eu vou ser observado, eu vou ser analisado e vou ver se eu não dou uma tremida, porque se eu der uma tremida, alguém vai me abordar. Então, não é só estudar. Nós temos que derrubar esse muro. Uhum. A coisa é muito pesada, é muito grande. Mas, assim, eu tenho visto muita melhora. Eu tenho visto que nós estamos crescendo. Mas o caminho ainda é longo. E parece que as pessoas, os preconceituosos, os intolerantes, eles saíram do armário. Porque você olha nas redes sociais, você só vê grito, você vê xingamento, você não vê base. Uhum. Mas você vê, infelizmente, argumentos do tipo não, e esse tipo de coisa, infelizmente. Então, sabemos que a luta é grande. Celso, a gente já está na nossa reta final aqui. Um prazer conversar contigo. Queria partir para o nosso ping-pong. Estilo Marília Gabriela, sabe? Ah, sim. Eu falo uma palavra, faço uma pergunta, você responde pai e bola, assim, ok. sucinto. Tá legal. Eu queria saber um filme que te marcou. Difícil, mas um filme que eu sempre assisto, é recorrente. Eu preciso sempre assistir. Poderoso Chefão. Vou aproveitar, já que você falou Poderoso Chefão, vou adicionar aqui o link de um texto que eu fiz recente aí do Poderoso Chefão. Um diretor ou diretora de cinema? Spike Lee. Um ator? Sidney Poitier. Uma atriz? Fernanda Montenegro. Fantástica. Um livro? Um livro. Sair da Grande Noite, que é do Achille, ou Achille, se for francês, Achille Mbembe. Um autor? Um autor. É difícil. Autor do que você está falando? Um escritor, um autor. Escritor? Machado de Assis. Tá. Ser professor no Brasil é? Ser professor no Brasil. Cara, ser professor no Brasil é um exercício de amor, paciência e esperança. Porque a educação, e aí é que tá, a educação não é valorizada. Por que será, né? Já cai no que eu estava falando lá atrás. E por não ser valorizada, consequentemente, o professor não o é. Independente do nível que ele está dando aula. Eu já dei aula em todos os níveis e a valorização é difícil. Então, é amor porque você ama seus alunos. Esperança porque você quer que as coisas melhorem, então você luta para que melhore e você dá o seu melhor na sua sala de aula. E paciência, porque você ouve muita dos gestores, etc. Você ouve muita coisa que não faz sentido. Então, ser professor no Brasil é isso. Você é professor muito mais por amor do que por dinheiro. Porque você quer transformar essas pessoas. O que é a arte? A arte é aquilo que te causa estranhamento. É o que te tira do lugar comum. É aquilo que te faz pensar e entender o mundo de uma forma diferente. Para mim, a arte é isso. Celso Ronald por Celso Ronald? Um total inconformado. Uma pessoa que... Vou colocar da seguinte maneira. Se eu me conformasse de onde eu vim e o que eu tinha, as ferramentas que eu tinha para crescer, eu não seria o que eu sou. Então, eu sou inconformado.
Eu não me conformo com nada. E principalmente quando fala não tem jeito, eu falo tem. Então, na minha sala de aula eu sou inconformado, então eu quero transformar meu aluno, e na minha vida eu sou também. Celso, eu queria te agradecer. Antes da gente encerrar, primeiro dizer que eu sou teu fã, você sabe, né? Imagina, eu que sou seu. A babação multa de... Com certeza. Aprendi e tenho aprendido muito com você, André. Com Idem certeza. também, meu querido. Eu Só sou posso seu te fã. agradecer. Sou seu admirador. Queria que você deixasse um recado para quem está acompanhando a gente. Um recado, fica à vontade para falar o que você quiser aí. Sim. Então, eu vejo, é o que eu falo, eu sou um estudioso da sociedade, eu adoro estudar, eu adoro analisar a sociedade, analisar as pessoas, os comportamentos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de que nós precisamos de mais empatia. Nós precisamos muito nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos de mais amor. E nós precisamos de mais razão e menos emoção. Quando eu digo emoção, essa emoção figadal, aquela que não, mas não, e menos certeza, porque as pessoas elas parecem ter certeza em tudo. Hoje nós temos especialistas em todas as áreas, mas eles falam coisas que você fala, Jesus, não pode ser desse jeito. Então eu acho que é menos emoção, entende? Mais razão, mais empatia e mais respeito. Respeito ao ser humano está faltando. Porque quando essas coisas, nós tivermos essas coisas que são tão importantes, nós vamos ter menos injustiça. E é o que nós precisamos nesse mundo. E aí não como eu, ser humano negro, pessoa negra, eu estou falando como um todo, para todos. Porque é o que eu falo, na minha sala de aula, eu já tive, eu defendo todos os meus alunos. Ah, o cara é gay, e qual o problema? Fala para mim, você acha que ele escolheu? Você acha que é opção? Não é opção, não é opção, é orientação. Respeita, é um ser humano igualzinho a você. Então, acho que é muito importante a questão de você ter razão, ter a razão, e não a emoção. Se colocar no lugar do outro. Então, a empatia é tudo, André. Pessoal, esse foi o grande, querido, competente, professor, mestre, doutorando em comunicação, Celso Ronald. Obrigado, meu querido, um beijo. Parabéns pela tua trajetória, tua carreira. É sempre um aprendizado, um prazer conversar contigo. Obrigado pela disponibilidade. E, pessoal, bom, depois aqui da live, a entrevista também a gente sobe no YouTube, História do Cinema. Quem quiser depois rever e tal. E no sábado eu vou conversar com a Júlia Catarini, diretora, roteirista, atriz, premiada. A gente continua aí com as lives semanais tentando refletir arte, cultura e esse mundo caótico que a gente está vivendo, né? Com certeza. Celso, obrigadão, meu querido. Valeu, pessoal. Eu te agradeço, um abraço. Obrigadão, tchau, valeu.